Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Henrique e eu sou da equipe O Mercado e Você. E bom, hoje a gente está aqui para fazer uma apresentação da nossa área de dashboard, tá? Alguns clientes têm tido algumas dúvidas referente ao que seria cada ponto, qual que é a melhor hora de tomar a decisão, tá? Então a gente buscando tirar essas dúvidas, esclarecer todas elas, a gente vai fazer uma apresentação bem detalhada sobre a área de dashboard. Tá? A gente não vai se aprofundar aqui em outras abas, a gente vai especificamente falar da área de dashboard, de todos os nossos pontos de reversões aqui. Tá? Vamos lá, vamos maximizar a planilha e vamos dar uma olhada em cada ponto aqui, cada item, para a gente ir indo detalhando. Bom, a primeira imagem que a gente tem aqui é o nosso link de tabelas. Tá? O que seria isso? A gente clicando aqui, a gente vai ser redirecionado para essa área aqui, a área de tabelas, onde a gente pode definir o ativo que a gente vai operar, onde a gente lança nossos pontos, tá? É bem tranquilo. Então vamos voltar aqui para a Point. Logo do lado, a gente tem um indicador de tendência. Esse indicador de tendência, ele traz de acordo com abertura, ajuste e VWAP, a gente consegue ter um norte de como que está o mercado daquele momento. Então a planilha traz para a gente aqui essa informação. Do lado a gente tem o nosso botão aqui de centralizar, tá? Eu vou clicar aqui para vocês perceberem qual que vai ser a mensagem que vai aparecer para mim, tá? Olha só, apareceu essa mensagem aqui de erro de execução. Por que, Paulo, que aparece esse erro? Isso aqui é espécie de uma mensagem para mostrar para a gente que vamos clicar aqui em fim, tá? E vamos aqui na área de configurações. A gente voltando aqui para a área de configurações, você pode perceber que o botão de centralizar em tempo, ele está desativado, tá? Então se você clicar aqui para ativar e voltar para a área da Point Dollar, aí você pode clicar aqui que ele já vai centralizar a tela onde o preço está. A gente rolando para baixo aqui, ó, ele já leva novamente para centralizar o preço. Vamos rolar para cima, ele já traz centralização da tela, tá? Tá, beleza, Paulo. E aqui você consegue definir um tempo, tá? Olha só o que a gente vai fazer aqui agora. Vamos sair dessa aba, vamos deixar 5 segundos. Você vai perceber que esse erro ele vai persistir informando que, olha, eu estou tentando buscar o preço nessa aba que você está aqui, porém não estou vendo esse preço aqui, e ele vai trazer esse erro, tá? E você pode clicar aqui como fim, tá? Bacana, clicou como fim aqui, para a gente fazer esse vídeo, tá? A gente vai desativar aqui a função de centralizar em tempo. Vamos voltar para a Point Dollar. Bom, então já definimos aqui a função de centralizar, e agora a gente tem as variações. A variação aqui em percentual, em pontos, a variação em percentual do índice e dos juros naquele momento, tá? Bacana. A gente tem um hiperlink aqui para a área de configurações, tá? A gente vindo aqui, vocês podem perceber que a gente entra na nossa aba de configurações aqui. Vamos voltar para a Point. E a gente tem os indicadores, Fibonacci e VTC, tá? Vamos exemplificar aqui como que funcionaria o lançamento de um Fibonacci. Vamos clicar em Fibonacci, vai aparecer para a gente essa tela aqui, tá? Então você vai digitar aqui o preço, por exemplo, 5.740, tá? E aqui 5.648,50, tá? Isso aqui é a máxima e a mínima de ontem. No caso, a gente está gravando esse vídeo no sábado, então isso aqui foi a máxima de sexta-feira, tá? Vamos clicar aqui em retração. E aqui pode ser qualquer uma das 3 funções, tá, pessoal? Ou uma projeção simples, uma projeção de 3 pontos, é bem tranquilo, de acordo com o Fibonacci que você usa aí. E você clica em usar indicador. Após você clicar em usar indicador, vamos perceber aqui que o nível de 61,8% já está plotado. O nível de 100% que foi a mínima já está plotada já. E todos os outros níveis também, 50%, 38,2% e 0%, tá? É bem tranquilo isso aqui. Se você quiser deixar, por exemplo, plotado de um dia para outro ou durante uma semana, você decide. Por exemplo, como isso aqui foi de uma sexta-feira, se você quiser operar isso aqui na segunda-feira, fica a seu critério. Bacana? Depois disso, você não quer mais utilizar o Fibonacci, você clica em limpar.
Pessoal, antes de eu clicar em limpar aqui, eu quero mostrar para vocês a seguinte informação. Olha só, eu não vou clicar em limpar, mas vou vir em configurações, em Fibonacci aqui e vou colocar como não, tá? E vamos voltar aqui em Point Dollar. Você pode perceber que os níveis sumiram. Para quê? Às vezes você quer deixar o Fibonacci armazenado, tá? E quer mostrar ele apenas na segunda-feira, porque você quer tirar algum print de tela, alguma coisa assim, tá? Você tem seus motivos. Você pode vir aqui, configurações, desativar ele e quando você ativar, ele vai voltar para a tela, tá? Ah não, Paulo, beleza, agora eu vou lançar outro Fibonacci, esse aqui não me serve mais. Você pode clicar em limpar. Você pode perceber que sumiu o Fibonacci aqui. E VTC é a mesma coisa, tá? Vamos clicar em VTC, vai aparecer para a gente aqui essa informação, tá? Eu não vou entrar a fundo em como utilizar o VTC assim, em termos operacionais, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês apenas como utilizar ele aqui na nossa ferramenta, tá? Como plotar. Bacana? Vamos lá, vamos colocar aqui o dólar travado em um exemplo 5.670, tá? E vamos colocar aqui o delta de 0,45, tá? Isso é só um exemplo bem imaginário mesmo, tá? Vamos clicar em lançar. Vamos lá. Você pode perceber que vai aparecer em uma coloração para você aqui, ó, a possível máxima. Você pode perceber que é uma coloração um pouco diferente dessa amarela aqui, ó, e das demais, que ela é uma mistura de praticamente duas cores. A gente tem um verde e um amarelo aqui. Então aqui seria a possível máxima, de acordo com o cálculo de VTC, tá? A gente rolando para baixo aqui, a gente vai identificar a possível mínima, 5.644, que é um vermelho conciliado com um roxo, tá? Então você pode perceber que as duas cores do VTC, elas são bem diferentes, para não haver, digamos assim, a troca de pontos, tá? De você achar que era um ponto de VTC porque as cores são iguais. Então as cores deles são bem diferentes. A possível máxima em verde e a possível mínima em roxo, tá? Digamos assim. Bacana. Eu não quero mais utilizar o VTC, só você clicar em limpar. Após você clicar em limpar aqui, do lado a gente tem a variação de VWAP do dia anterior e a distância da VWAP, tá? Por que isso, Paulo? Porque a distância da VWAP e variação da VWAP do dia anterior? Bom, alguns clientes nos informaram que utilizavam o seguinte operacional, a VWAP do dia anterior como um possível ponto de suporte, tá? Ou resistência. E sexta-feira isso se provou bem útil para o operacional. Vamos minimizar a tela aqui. Você pode ver que essa daqui, lembrando pessoal que a gente está gravando esse vídeo no sábado, tá? É dia 8, então dia 7 foi sexta-feira e os dados lançados aqui, que é essa coloração mais clara, é referente ao preço de sexta-feira, tá bom? Então a gente vai vir aqui, vamos pegar os 5, olha só, nossa VWAP, 5.733, 5.733 que foi a VWAP. Olha só o primeiro toque do dólar, praticamente na região aqui da VWAP, tá? Então, assim, é um operacional que tem funcionado bastante, tá, pessoal? E lembrando que a gente não sonha com um operacional e coloca que não. A gente testa ele antes de a gente trazer para a planilha, tá? Isso aí, alguns clientes nos passam, a gente faz o estudo deles, vê que está dando certo e aí então a gente traz para a planilha, beleza? Então você pode perceber que a VWAP do dia anterior, 5.733, está aqui. Tá, Paulo, mas ela aparece com esse ponto amarelo, com esse ponto vermelho. Bom, essa informação, pessoal, é uma configuração da ferramenta, e aí por isso que a gente está fazendo esse vídeo para ficar bem detalhado e para vocês gravarem na cabeça de vocês que esse valor aqui, com esse contorno em amarelo, é a VWAP do dia anterior, tá? Você pode perceber que tem apenas mais dois pontos que são contornados e não são coloridos. São os pontos de reversão do operacional 1. Já já a gente vai falar sobre isso. Mas como a gente está falando aqui de VWAP, então gravem que a VWAP do dia anterior ela tem a marcação na lateral, tá?
Ela é uma marcação aqui na lateral e ela não é colorida, ela tem apenas o contorno. Bacana? Então a gente tem a variação da VWAP do dia anterior aqui e a gente tem a distância da VWAP atual de 27,5 pontos. Vamos ver onde o preço fechou, tá? O preço quando ele fecha, pessoal, onde o preço está naquele momento, vai ser essa coloração aqui, ó, de uma tonalidade cinza, tá? Com o preço mais claro e a coloração de cinza. Bacana? Olha só, a distância da VWAP significa que 27,5 pontos, ele está abaixo da VWAP. Onde a gente vai encontrar a VWAP, Paulo? A gente vai encontrar a VWAP do nosso lado esquerdo do preço aqui, ó, com uma linhazinha azul. Olha só onde ela está. Essa daqui é a nossa VWAP. A gente vindo aqui em configurações, você pode perceber que a nossa VWAP diária ela está sendo exibida e a legenda dela é essa daqui, ó. Ela não tem a escrita, tá, pessoal? Ela tem apenas a coloração, que é essa tonalidade de azul, essa linhazinha azul aqui, ó, tá? Então a gente já explicou a variação da VWAP do dia anterior, que é aquele ponto em contorno amarelo, né? A gente já explicou o Fibonacci, que tem os níveis plotados aqui do lado, o VTC, que é a coloração de verde com amarelo e de vermelho com roxo, de possível máxima e possível mínima. Distância da VWAP atual. Formamos que a VWAP atual é essa linha azul aqui do ponto do lado esquerdo, certo? Até aí tá tranquilo. Vamos passar agora para a parte de baixo aqui. O que a gente tem? A gente tem o preço centralizado aqui, certo? E essa faixa aqui na lateral da planilha, você pode perceber que antes da VWAP a gente tem esse quadradinho aqui como S1, a gente descendo a gente tem S2, S3 e subindo a gente vai ter o nosso PV, tá? Que significa Pivot Point, tá bom, pessoal? E a gente tem a nossa resistência 1, resistência 2 e resistência 3. Vamos olhar aqui em configurações. A gente tem, pessoal, aqui no Pivot Point, a gente tem dois tipos de Pivot Point. O dividido por 4 e o dividido por 3. Vamos clicar aqui para aparecer os dois, tá? Só para a gente conseguir visualizar os pontos. Olha só, a gente tem a resistência 3 aqui, resistência 2, tá? E resistência 1, juntamente com os pivôs aqui. Bacana, Paulo. É o mesmo pivô do Profit? Bom, já a gente vai falar sobre isso. Na verdade, vamos falar sobre isso agora. Vamos inserir os dois pivot points aqui, tá? No gráfico aqui do lado. Por que eu quero fazer isso para vocês verem? Que o pivot point, ele é basicamente a soma, certo? Dos valores do dia anterior e divide eles, sendo por 3, sendo por 4, tá? Beleza, entendi. Mas por que você está me falando isso? Porque essa soma, ela dá valores, digamos assim, quebrados, tá? Ela não dá valor redondo, exato. Ela não dando esse valor exato, o Profit, você pode perceber que ele mostra aqui valores quebrados. Já o Excel, ele não consegue fazer isso. Então, assim, utilizando o cálculo, você pode perceber que os valores são bem aproximados, mas dá aí uma pequena variação de, às vezes, um ponto, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Os dois pivôs aqui, olha só o preço que eles estão. A gente tem 5.725,25 e 5.724,67. 5.725 e 5.724,5, tá? Você pode perceber que o Excel fez um pequeno arredondamento aqui. A gente minimizando, a gente tem a primeira resistência, tá? Vamos olhar aqui. Nossa resistência 5.748,5 e 5.747,5. Olha só, 47,8 arredondou para 47,5 e o 48,5 aqui, o Profit está mostrando 49, tá? Ah, Paulo, mas se ele arredonda, por que ele não está trazendo esse resultado? Por quê? Porque o Profit ele não exporta o Pivot Point, tá? O que ele exporta? Ele exporta os valores. Então a nossa planilha faz o cálculo e ela se faz a divisão aqui considerando o valor anterior. Então, se por exemplo, se o pivô aqui ele foi um pouquinho arredondado,
ele vai dar um valor um pouquinho maior aqui no arredondamento da primeira resistência. Vamos olhar a segunda também, tá? Segunda resistência, 5.780 e 50, 5.780, 5.780 e 5.780 e 75, 5.780 e meio, tá? E faz esse pequeno arredondamento aí. A gente chegando aqui no nível 3, você pode perceber que 5.804, 5.804,5 e 5.803, 5.803,3. Então, assim, ele não é 100% exato justamente por causa da fórmula do Excel, tá? Então, por isso que eu quis gravar esse vídeo também para vocês verem que às vezes pode dar essa pequena diferença, mas não é nada considerado a 3, 4 pontos. É algo bem aproximado mesmo, tá? Bacana. Então, a gente já falou aqui sobre o pivot point. A gente pode retirar eles do gráfico aqui, tá? E tá, beleza, Paulo, eu não utilizo o pivot point. Isso não faz parte do meu operacional. Você pode vir aqui em configurações e retirar todos os dois, tá? A gente voltando aqui, eles não estão mais aqui no nosso preço. Bacana? Tá, então a gente tem o pivot point à nossa esquerda. A gente tem essas linhazinhas aqui agora, que a gente já mostrou o que seria essa linha azul. E agora vamos falar sobre essas linhas vermelhas, verdes, amarelas, tá? Vamos dar uma olhada. Bom, nas legendas aqui em configurações a gente consegue olhar por cores, tá? Vamos dar uma olhada aqui no configurações e a gente vai ver onde a gente tem um ajuste diário, que ela é plotada na linhazinha amarela. Vamos olhar aqui em point dollar. Vamos descer para baixo aqui. A gente vai ver que 5.718 é o ajuste de um dia. Lembrando que, pessoal, a gente está falando de sexta-feira, então o nosso ajuste de quinta-feira, 5.718, certo? Vamos conferir? Então, olha só. A gente colocando o ajuste aqui, 5.718,86, 5.718, o nosso ajuste, tá? Isso de um dia anterior, referente à quinta, tá? Então, a gente tem aqui na linha amarela o ajuste, beleza? A gente tem aqui essa linhazinha verde e essa linhazinha vermelha, tá? O que seria essa linha vermelha e essa linha verde, Paulo? A gente clicando aqui em configurações, você pode ver que a gente tem aqui essa linha vermelha e essa linha verde. Essa linha vermelha e essa linha verde, ela está com 0,45 dentro dela. O que seria isso? Vamos clicar aqui na área de tabelas, tá? Porque olha só, aqui está falando 0,45 do ajuste, 0,45 do ajuste. Na área de tabelas, você consegue configurar qual que é o percentual de variação do ajuste que você quer exibir. Por exemplo, Paulo, eu vou ver 1% mesmo. Você vai digitar 1 aqui, vai voltar para a sua área de configurações. Você vai ver que passou aqui para mais 1% de ajuste e menos 1% de ajuste. A gente clicando aqui em point dollar, você vai ver que as linhazinhas sumiram, porém elas foram mais para cima. A gente tem um ajuste no 18 e a gente tem o nosso 1% de ajuste no 75, isso mais 1%, tá, pessoal? E o nosso menos 1%, a gente vindo aqui para baixo, a gente vê no 661, tá? Então a gente já explicou nas laterais sobre o pivot point, sobre a VWAP, que tem a coloração azul, sobre o ajuste que tem a coloração amarela, sobre a variação de ajuste que tem a coloração de verde para o lado positivo e a coloração de vermelha para o lado negativo. Isso de acordo com a sua configuração aqui, tá? Bacana. Então vamos voltar para point dollar. A gente já explicou que são as linhazinhas aqui do lado esquerdo. Esse espaço aqui entre a linha e o preço é basicamente para armazenar as informações de Fibonacci, tá? Bacana. Agora vamos dar uma olhada agora no que são essas colorações no preço, tá? Vamos lá, pessoal. A gente tem 3 operacionais na nossa ferramenta. Vamos clicar aqui em Settings e vamos aqui para a área de operacional aqui. O que seria esse operacional aqui, Paulo? Esse operacional aqui, ele traz informações sobre os possíveis pontos de reversão, tá? Aqui a gente tem o nosso operacional 1,
operacional da parte da manhã. A gente tem o nosso operacional 2, que é o cálculo de volatilidade de PTAX, e nosso operacional 3, que dá, todos os três dão pontos de possíveis reversões. Bacana? Tá. Aí agora a informação que a gente tem que passar também é a seguinte. A gente voltando aqui em configurações, a gente tem pontos de possível reversão, que é o nosso operacional 1, porém olha só na frente, ele não tem edição de cores. Já o operacional 2 e o operacional 3, ambos têm a edição de cores, tá? Então, o ponto de reversão do operacional 1, vamos dar uma olhada. O nosso primeiro ponto aqui, ó, 5.739, isso para ponto de venda e isso para ponto de compra, tá? Parte de cima, venda, parte de baixo, compra. Vamos lá, 5.684, 5.739. 5.739, você vai ver que a gente tem aqui um contorno em vermelho, que é quase a mesma situação da VWAP. Esse aqui ele não aceita a mudança de cor, tá? Por quê? Basicamente, se o preço abriu abaixo dele, acima é uma venda e abaixo do preço é uma compra, tá? Então assim, pessoal, essa configuração aqui, você pode perceber que, olha só, 5.739. Essas informações são plotadas para a gente assim que o mercado abre, tá? Então, olha só, 5.739. Vamos fazer aqui uma 5.739. Olha só onde o preço veio na sexta-feira, pessoal. O preço veio aqui no 739 e despencou. Aí agora a gente tem o nosso operacional 1, certo? Vamos colocar ele aqui na cor vermelha, igual ele está ali para a gente, na cor vermelha. A gente tem o 41,50, que é nosso operacional. Vamos dar uma olhada aqui, posição 41,50. E a coloração dele também é azul, tá? E essa coloração que você define, tá, pessoal? Azul. E vamos colocar mais um outro aqui, que é o nosso operacional 5.737,50. 5.737,50. Tá, olha só, pessoal. A gente tem 3 pontos de reversão aqui, certo? A gente vindo aqui na nossa área de configuração, a gente consegue definir a cor. Então, a gente tem no nosso operacional 3 em azul e o nosso operacional 2 em amarelo. Bacana? A gente tem 3 pontos de possíveis reversões aqui. Aqui seria uma situação que, se você tivesse, de acordo com o seu operacional, se você tivesse visto um possível sinal de venda aqui, você poderia vender, tá? Porque você tinha uma confirmação mais forte aqui de 3 pontos de possíveis reversões. A gente prioriza muito o seguinte critério, que não se deve apregoar ordens nesse lugar, tá? Então, assim, não quer dizer que eu tenho 3 pontos aqui, eu vou deixar uma ordem apregoada e vou sair para tomar um café. Não é assim. Você vai ficar de olho nessa região aqui. Apareceu um sinal de venda, tá? Então, aí sim você pode bater, ou de compra, tá? Aqui a gente está falando porque o preço estava abaixo. Mas bateu aqui, você viu que tem alguma situação de acordo com o seu operacional relevante, aí você pode ter uma confirmação maior para agir, entendeu? Tá, Paulo, bacana, entendi essa parte aqui, mas essas cores aqui então, dá para editar, né? Dá, vamos lá. O operacional aqui no azul e no amarelo. Vamos aqui para a aba de configurações. No azul aqui vamos colocar um roxo, tá? E aqui no amarelo aqui vamos colocar um laranja, tá? Vamos voltar para a Point Dollar. Você vai se perceber que o laranja aqui ele não é tão diferente assim da coloração amarela. Vamos colocar uma outra. Vou colocar aqui um vermelho, tá? Vamos voltar para a Point Dollar. Aí vai ficar mais fácil. Aí você consegue ver que dá para você alterar a cor, justamente para você conseguir conciliar o seguinte, olha, durante essa semana e as outras 2 semanas o operacional 2 está sendo mais assertivo para mim. Então a cor que eu prefiro colocar no operacional 2, por exemplo, é um vermelho. Então bacana, você coloca da sua preferência, tá bom? Eu não estou gostando desse operacional 3, então a gente pode vir aqui, desmarca ele que ele não vai aparecer.
Bacana? Tá, tranquilo. O nosso operacional 3, pessoal, que é esse operacional aqui, ele tem o seguinte critério. Ele utiliza a FRP como parâmetro, tá? FRP 0. Então, quando a gente vem aqui na área de tabelas, a gente vê que a FRP está em 29 agora, ele é aceitável para a gente utilizar. Já quando a FRP ultrapassa 15 para baixo, aí a gente pede que o cliente venha em configurações e desative ele. Por quê? Porque aí ele começa a não ser tão assertivo. Bacana? Então, assim, a gente tem esse parâmetro para ele aqui. Vamos colocar ele para ser exibido aqui. Bacana. Vamos voltar para a Point Dollar aqui. Então, você pode ver que na sexta-feira, aqui foi uma zona de forte reversão, onde o preço realmente bateu e despencou, tá? Olha só, pessoal. E não foi por ser uma máxima aqui não, porque olha só, a máxima foi bem acima aqui, entendeu? Tá, Paulo, já entendi a parte de coloração aqui dos preços, já entendi como que vai ficar colorido. E como que e aqui, pessoal, ó, a gente tem aqui em 711,50, a gente tem a nossa abertura, tá? Essa coloração meio rosa aqui é a nossa abertura. Bacana? Tá. Agora já entendi como que funciona. Agora, e esses preços aqui do lado? Como que funciona isso? Antes de a gente ir para o preço, a gente vai na aba de variação, tá? Vamos subir para cima aqui, que olha só, a gente tem mais 1%. A gente descendo aqui, a gente vai encontrar menos 1%. E tudo isso graças à nossa configuração aqui de variação, que é a mesma coisa de ajuste. Se você quiser, você pode colocar aqui 0,30 em 0,30, tá? Vamos voltar aqui para Point Dollar. 0,90, menos 0,60, menos 0,30, tá? E aqui mais 30, mais 60. Então, você consegue mexer nessa variação, tá? Através da aba aqui de configuração. Vamos deixar em 0,5, tá? Após a gente voltando aqui para Point Dollar, a gente vai perceber que tem essas informações aqui do lado. O que seriam essas informações, Paulo? A gente vindo aqui na área de configurações. Pessoal, na maioria das vezes que vocês tiverem dúvidas quanto aos pontos, vem aqui na aba de configurações, porque a legenda permite a gente conseguir visualizar, tá? Vamos lá. Olha só, a gente tem a abertura com a sigla OP, ajuste com a sigla ADJ, fechamento com a sigla CLO, máxima MAX e mínima MN. Bacana? Tá. Alguns clientes nos perguntaram sobre a parte de pontos aqui, esse tourinho, o que significa, tá? A gente já vai chegar neles. A gente vindo aqui para Point Dollar, a gente vai ver que então eu tenho uma máxima de 6 pregões anteriores, uma abertura aqui de 6 pregões anteriores, uma máxima de 4 pregões. Nesse ponto aqui eu tenho um fechamento de 4 pregões, fechamento de 2 pregões e uma abertura de 1 pregão, tá? Então assim, a planilha traz para mim pontos que me evitam eu ficar fazendo essa seguinte situação aqui, ó. Vamos lá. Vamos colocar aqui nas configurações que eu quero exibir apenas, olha só, eu vou tirar a abertura, tá? Vou tirar o ajuste, vou tirar o fechamento e vou deixar apenas máxima e mínima. Bacana? Vou deixar apenas a máxima e a mínima aqui. Eu tenho uma máxima de 4 dias aqui, então isso me evita eu ficar fazendo isso aqui, ó. Evita eu ficar fazendo esse tipo de situação no meu gráfico, tá, pessoal? Fica traçando essas linhas aqui. A planilha já traz isso para mim de forma automática, tá? Eu procurando aqui, ó, 5.729. Foi a máxima de 4 pregões atrás. Vamos lá, olha só. 5.700, posição 5.729, tá? Vamos olhar aqui, 5 minutos. Vamos pegar o 5.729 aqui. Você pode perceber que 5.729, isso aqui basicamente é o fechamento ajustado do dia, tá? Então, por isso que a planilha evita eu ficar traçando essas linhas aqui de suporte e resistência no gráfico, deixando meu gráfico muito mais poluído, tá?
Olha só, 5.675,95. Vamos ver se eu tenho alguma mínima aqui. 5.675,5, tá? Isso aqui na hora que o Profit exporta, ele exporta como arredondamento também. Então, olha só, tá vendo? Evita eu vir cá e ficar traçando essas linhas, deixando meu gráfico, digamos assim, com essa estética. Bacana? Então, esses são os pontos. Tá, Paulo, beleza. Mas como que faz para mim deixar os dias aqui? Eu quero ver, por exemplo, itens de apenas 2 dias atrás, apenas 2 pregões atrás. Você vai vir cá e vai colocar 2, 2, 2, 2, 2. Bacana? A gente vindo aqui em Point Dollar, a gente vai ter informações aqui apenas de nenhum dia. Pessoal, vamos lá. Por que não está aparecendo aqui para mim nenhuma informação? Porque hoje é um sábado, tá? Então, assim, ele está considerando hoje e sexta-feira, tá? Porém, os pontos de sexta-feira, eles não estão lançados ainda, certo? Então, eu tenho que vir aqui e colocar 3 dias para aparecer para mim os pontos da quinta-feira. Bacana? Vamos olhar aqui em Point Dollar. Aí agora ele tem que aparecer para mim aqui algum ponto. Olha só, aí já tem aqui os ajustes, tá? Fechamento, abertura, tá? Então aqui é a máxima. Então, o que a planilha traz? Através das configurações que você definir aqui, a planilha consegue trazer todos os pontos exibidos. Aí eu quero ver pontos aqui de 15 dias atrás. Voltando aqui na Point Dollar, a gente vai ter todos esses itens aqui. Bacana? Até aí tá tranquilo? Tá. Pessoal, e tem uma outra informação que é a seguinte, tá? Pode vir a acontecer algum pequeno travamento de dados. O que seria esse travamento de dados, Paulo? A exibição de, por exemplo, a abertura aqui com 6 dias, certo? E vamos pegar uma outra abertura aqui. Uma outra abertura aqui com 6 dias também. Quando isso acontecer, você vai clicar em tabelas, tá? E vai clicar em atualizar a fórmula de contagem. Apenas isso. Pronto. Que sua planilha vai trazer todos os pontos aqui normal. Bacana? Tá, bacana. Entendi, Paulo. Então a gente já sabe o que significam os pontos aqui na lateral esquerda, as linhas aqui entre a lateral e os pontos reservados para Fibonacci, as colorações aqui no preço, a gente já entende o que significa. A gente já conseguiu verificar sobre a variação aqui de pontos e a gente conseguiu entender o que são cada ponto desse aqui, tá? Agora vamos falar sobre os pontos de lançamento, o que seriam os possíveis tourinhos, tá? Esses tourinhos, eles são o seguinte, pessoal, por alguma situação, de acordo com o seu operacional, tá? A gente está aqui próximo, vamos pegar aqui os 5.733,50. É só um exemplo, tá? A gente pegando aqui na nossa área de tabelas, a gente consegue lançar pontos. A gente tem vídeo no canal falando sobre isso, tá? Mas vamos colocar aqui, ó, 5.733,50. Vamos colocar aqui dia 1/10, tá? Vamos colocar um ponto de prioridade alta. As prioridades, aqui o ponto de diferença aqui a gente já fala do que significa, mas vamos fazer um lançamento aqui só para vocês conseguirem compreender. 5.734,50, tá? Um ponto. Bacana. Vamos clicar em salvar pontos e vamos clicar aqui em lançar pontos distintos. Após isso, a gente vai clicar em atualizar pontos e você pode ver que a gente vindo aqui para Point Dollar, vão aparecer 2 pontos aqui. Paulo, mas por que lá tem um tourinho e aqui tem essas bolinhas? Justamente, pessoal, devido aos recursos do Excel. Bacana? Por quê? O tourinho, ele simboliza algum ponto de relevância. Na maioria dos sites, quando eles colocam, por exemplo, 3 tourinhos, significa uma notícia de alta relevância, né? Já o Excel, para a gente fazer isso, a gente teria que acrescentar célula a célula.
e faria assim com que a planilha ficasse muito pesada. Então, a gente optou por colocar as bolinhas, tá? Mas por que eu lancei aqui os 2 pontos? Você pode perceber que quando são pontos que eu consigo dar nomes, eles têm a coloração verde, e quando são pontos de prioridades diferentes, eles têm outra coloração. Bacana? Então aqui seria basicamente os tourinhos. E aqui a gente consegue fazer o seguinte. Olha só, em pontos aqui, você consegue optar por vê-los ou não. E se você colocar aqui, por exemplo, vamos colocar aqui 3 dias, tá? Na hora que eu clico aqui em Point Dollar, você pode perceber que nenhum dos dois está mais disponível aqui. Por quê? Justamente porque às vezes são pontos aí que eu lancei há 60 dias atrás e eu não quero ver eles mais, que eles perderam a relevância para mim. Então eu posso colocar aqui a quantidade de dias também que eu quero ver. Bacana? Eu posso vir aqui agora que todos dois vão estar aqui. Bom, pessoal, então a gente chegou no final do nosso vídeo aqui de explicação da nossa área de dashboard, tá? Eu espero que tenha sido o mais claro possível. Caso você não tenha entendido, caso tenha ficado alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou manda uma mensagem para esse número que a gente vai deixar aí, que a gente vai explicar a vocês como que funciona, tá? A gente, se for preciso, a gente faz uma conexão remota com você, a gente explica detalhado cada ponto, bacana? Tudo assim para deixar vocês com mais confiança na ferramenta, porque a Point Dollar ela veio com o intuito de poder auxiliar o trader a tomar a decisão na hora certa. Às vezes não comprar em lugares errados, porque, por exemplo, tá, vamos só fazer uma simulação aqui, tá, pessoal? Vou pegar aqui por exemplo, dia 7, vamos colocar aqui dia 6 de 1, 2022, tá? Vamos voltar aqui na nossa Point Dollar. Olha só, pessoal, por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? A gente pegando aqui o dia 6, tá? Vamos pegar aqui o dia 6 como exemplo. A gente tem uma VWAP está embaixo, então a gente está aqui no 54,50, tá? Vamos pegar aqui o seguinte. Dependendo de alguns operacionais, tá? Algumas situações permitem algumas pessoas comprarem aqui, tá? Por exemplo, rompimento de topo. Eu não estou falando que isso é geral, tá? Alguns operacionais permitem. Se você não é um deles, tudo bem, tranquilo. Mas se você é um deles, só para mostrar para vocês a seguinte situação. Aqui eu tenho um ponto de possível reversão. Lembrando que a gente não deixa a ordem apregoada, tá? Isso aqui são pontos que a gente pode ficar de olho. Bacana? Então a gente tem um ponto de possível reversão aqui no 54,50. E olha só o que aconteceu. O preço bateu aqui e caiu, certo? Ah, Paulo, mas aqui tinha um topo. Bacana, tranquilo. Mas se não tivesse o topo e o meu ponto tivesse aqui, eu nunca compraria numa situação dessas, tá? Se o topo, por exemplo, fosse aqui e aqui com esse candle rompendo, tá? Eu não compraria. Quer dizer que eu tô certo ou eu estou errado? Não, de acordo com o meu operacional, eu não compraria. Por quê? Porque eu tenho um ponto de possível reversão aqui. Então a Point consegue me dar esse panorama de, olha, se você for comprar aqui, eu tenho uma forte resistência aqui que o preço pode bater e voltar. Você realmente quer comprar? Entendeu? É para isso que a Point consegue me atender no meu operacional. E aqui pelo contrário, aqui ao invés de comprar, quando eu vi esse ponto de reversão, quando deu o sinal de acordo com a minha situação de operar, eu bati, entendeu? Eu busquei aí até a VWAP apenas. A gente até publicou essa operação lá no nosso Instagram. Então assim, pessoal, tem várias situações, tá? Vamos pegar aqui, por exemplo, ao invés do dia 6 aqui, vamos colocar o dia 5, tá? Dia 5 do 1 do 22. E olha só, dia 5 do 1, tá? A gente estava falando aqui sobre dia 5 do 1. A gente tem um ponto de reversão no 42,50 e no 77. 42,50, vamos olhar aqui o 42,50 onde estava. 5.742,50
Qual era o outro ponto aqui mais baixo? 5.742,50. Qual era o outro? A gente tinha aqui 5.687,50. Olha só, a gente tinha um ponto aqui de possível compra no 5.687,50, tá? Olha só onde o preço chegou. O preço chegou aqui 5.688. Então, você identificando uma possível agressão aqui de compra, de acordo com o seu operacional, aqui poderia ser um ponto que você poderia pensar em comprar, entendeu? Então, assim, a planilha traz boas regiões para a gente poder operar, tá? Comprar e vender na hora certa. Não, eu vou vender aqui porque rompeu o fundo aqui, rompeu a mínima anterior. Se tiver um ponto de possível reversão aqui, é algo que você deve pensar que pode te estopar, entendeu? E aqui a gente tem aqui também, olha só, o preço bateu aqui no 42,50, andou aqui 20 pontos praticamente, né? Olha só. 16 pontos, tá? Então bateu no nosso operacional, teve uma retração depois que ele voltou e rompeu. Então, a planilha, pessoal, ela não tem o intuito de ser milagrosa, não tem o objetivo nem o intuito, tá? Ela não é milagrosa, ela não faz milagres, não opera para você, mas ela consegue te dar uma boa visão de onde tem suporte, de onde tem resistência, tá? Onde comprar, onde vender na hora certa, e basta você apenas apertar o botão, de acordo conciliando com o seu operacional, tá? Então eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para vocês que estavam com dúvidas referente ao que seriam cada ponto, tá? Qualquer dúvida você deixa aí nos comentários, que a gente vai esclarecer todas elas, e até o próximo vídeo, pessoal!